Bom dia a todos. Temos o prazer de receber a todas as pessoas aqui presentes, informando que a Cimasa da Amazônia traz uma temática que será apresentada pelo professor Takashi Yamauchi, onde nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, principalmente as empresas do nosso parque industrial, que é chamado de renúncia fiscal. Aproveitamos a oportunidade também para agradecer todo o apoio incondicional do Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª, e agradecer aos colaboradores que, nos bastidores, nos dão a honra de levar essas informações. Eu chamaria agora o professor Takashi Yamauchi para que ele possa fazer a apresentação de um tema muito importante na região. Professor Takashi Yamauchi, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, vamos ao assunto, né? Quando nós estamos falando de renúncia fiscal, existe uma confusão muito grande com incentivos fiscais. A grande maioria do pessoal conhece os famigerados incentivos fiscais, que são de cultura, criança, adolescente, idoso, para esporte. Então, existe uma série de legislações que foram criadas ao longo do tempo. A lei de incentivo fiscal é baseada no imposto de renda a pagar das empresas. Então, na verdade, a empresa tem um X valor de imposto para pagar aqui, então ela permite que um percentual disso vá para programas de incentivo, tá? E o outro percentual vá para o governo, para pagar o governo. Mas a empresa paga 100%. Então, o que acontece? Não tem grande vantagem para a empresa. A única vantagem para a empresa que tem é que uma certa parte do dinheiro dele vai poder acompanhar o uso desse dinheiro. Mas muitas vezes esses incentivos aqui tem regras para poder fazer o uso dela. E tem uma data limite. Isso é, ela pode ser feita entre 28 até 29 de dezembro de cada ano, é a data limite para disponibilizar esse recurso. Só que, normalmente, todo mundo tem um imposto de renda apurado só depois dessa data. Então, normalmente, imposto de renda de pessoa física, ele sabe com antecedência, mas só vai fechar em março, normalmente, agora, na última hora de entrega. As empresas vão fechar esses incentivos, esse cálculo tributário só entre abril e maio de cada ano. Então, com isso, o que acontece? Existe uma lacuna sobre isso. Só que, como isso aqui é sobre IR a pagar no processo, por isso que é chamado de incentivo no processo, só que existe a questão chamada renúncia fiscal, que essa renúncia fiscal não é sobre IR a pagar, e sim sobre lucro operacional. O lucro operacional, no caso aqui, não é o lucro líquido da empresa, é receita dela menos despesa direta. E a lei fala o seguinte, que é antes da dedutibilidade. Então, antes de fazer dedução da empresa para calcular o lucro líquido, para depois você pagar o imposto. Então, é uma base operacional muito alta nesse processo aqui. E aqui se você fizer a destinação desse recurso aqui, que tem dois tipos de trabalho, 1,5% para educação e pesquisa e 2% para o trabalhador, seus dependentes e a comunidade no processo. Então, ela tem dois valores a serem trabalhados no lucro operacional desse mecanismo. Isso é, quando a empresa destina esse fator aqui, ela faz com que a base de cálculo de tributo seja reduzido, ela tem uma dedução. Essa dedução aqui permite com que haja 34,4% de impostos a menos a pagar. Isso é,
tanto no imposto de renda como contribuição social sobre o lucro líquido. Então, esse fator aqui é chamado de renúncia fiscal. Isso a empresa, quando destinar esse valor, ela vai fazer com que a base do cálculo do imposto dela diminua. Automaticamente vai diminuir o R. Nada permite que esses fatores aqui sejam acumulativos. A empresa pode fazer o uso dessas duas unidades do processo. Não há nenhuma pendência ou dependência um do outro, não há um vínculo para isso. Então, eu posso utilizar a renúncia fiscal e depois ainda do IR a pagar aqui, e eu posso basear na lei de incentivo aqui e deduzir ainda mais um pedaço do processo. Então, permite fazer essas duas ações. Então, a grande parte da comunidade empresarial, dos contadores e tributaristas, processo, todo mundo conhece a lei de incentivo, que é esse aqui. Mas, esse aqui, ninguém fala nada. Não. E esse aqui é principalmente quem pode utilizar esse processo só apenas de regime de lucro real. Tá? Então, você pode alegar que a empresa de lucro real é pequeno, automaticamente não daria um valor significativo. É o contrário, né? São poucas empresas que são no regime de lucro real. Nós estamos falando no mundo de empresas, nós estamos falando entre 2% a 5% das empresas são no regime de lucro real e o restante são presumidos ou simples do processo. Só que esse pessoal aqui representa 75% do tributo pago para a União. Então, o valor é significativo. Apesar de ser poucas empresas, no regime de lucro real, o montante de retenção do imposto é grande no processo. Então, esse é o ponto-chave que não está sendo utilizado nesse processo. Ao não utilizar esse mecanismo, a empresa está pagando aquele 34% de imposto de renda a mais aqui e não está sabendo utilizar isso. O que isso tem que ver com o Tribunal Regional do Trabalho? Porque nós estamos falando que esse valor aqui é destinado para o trabalhador da empresa doadora. Então, aqui que começa a ter um ponto de interface dessa legislação em relação às atividades do Tribunal Regional de Trabalho. Isso é, você tem uma série de temas no qual a empresa, por questão do dissídio coletivo, ele é obrigado a cumprir. Exemplo, medicina em trabalho, exame admissional e demissional, alimento, eu tenho uniforme, tenho transporte, segurança, seguros, EPI, a questão da saúde do trabalhador. Que uma é medicina do trabalho, que é admissional e demissional. Essa saúde do trabalho é o complemento do processo. Ele tem a questão do 13º, a questão das férias. Tem a questão da rescisão das multas trabalhistas. Aí por diante começa a tem uma série de despesas aqui, que isso aqui é acordado no dissídio, que a empresa tem que fazer cumprir essa etapa aqui. Uma delas aqui, que é a participação no resultado. Então, todas essas despesas aqui, as empresas falam que isso é custo Brasil, custo. Eles chamam de custo Brasil, e com isso comenta-se que esse custo é alto demais e que isso implica na valorização pelo custo de produção de serviços e atividade do processo. Então, tem-se essa informação. Então, daqui, quando paga-se direto aqui, ela é simplesmente uma despesa operacional para a empresa. Só que o que a lei está me falando é o seguinte, se todas essas despesas aqui, em vez de pagar, a empresa pagar direto para cá no processo aqui, se ela passar por uma associação no processo aqui, o que acontece?
a empresa paga para a associação e a associação fica responsável por pagar essas despesas aqui. A associação pode emitir uma nota fiscal para a empresa sobre essa atividade aqui. Então, isso aqui vai entrar como despesa operacional convencional. E a associação, através de um documento da Receita Federal, chamado Instrução Normativa 87/96, fornece esse documento para o empresário no processo aqui. E esse processo aqui ele vai usar no lançamento, quando ele fecha a contabilidade da empresa. Então, ela lançou uma vez já com despesa operacional e vai lançar nesse processo aqui. Quando faz esse mecanismo aqui, essa mesma despesa aqui, que era a despesa convencional, tanto um como o outro é igual, mas tem esse adicional de renúncia fiscal que pode abater novamente do lucro operacional da empresa. O mecanismo disso aqui é garantido através de uma lei federal, 9.249 de 95, artigo 13, parágrafo 2º, inciso 1, 2 e 3. O inciso 1 é conhecido de todo mundo, a lei de incentivo à cultura. Quando esse termo foi colocado aqui, cultural do processo aqui, não foi no sentido de fazer com que a empresa banque patrocínio de artista ou coisa parecida. Não é nada disso. A lei de incentivo à cultura original do processo é para fazer a preservação da memória, da cultura, da arte paisagística e tem toda uma situação do processo. Então, a empresa tem história, ela tem, participa da história da economia do seu município, da sua região no processo. Então, para que com isso ela pudesse utilizar isso para poder fazer a preservação da memória daquela organização, da empresa, da sua cidade no processo. O inciso 2, ela me fala que as empresas de regime de lucro real podem destinar 1,5% do lucro operacional para educação e pesquisa. A educação que está se referindo aqui não é simplesmente o ensino formal no processo. Então, tem treinamento, tem capacitação, atualização profissional e a questão da pesquisa. Isso é, seu produto, sua atividade precisa de pesquisa técnica, científica, administrativa, o que precisaria? Então, toda essa despesa aqui, no caso aqui, se eu tivesse aqui atrelado a uma associação, no caso aqui, para isso foi feita a lei chamada ICT, Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação. Se fizesse esse processo, toda a despesa de vocês para isso seria renúncia fiscal. Além da renúncia fiscal, ela poderia estar recebendo recursos do Fundo de Amparo à Pesquisa para complementar esse processo. E no inciso 3, ela fala que, além desse 1,5%, mais 2% do lucro operacional poderá ser para beneficiar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Então, com isso, o que acontece? Toda a despesa de programa de trabalhador que estão aqui hoje são programas de benefício do trabalhador, se ela está sendo pago por aqui nesse processo, ela teria dedutibilidade dupla no processo. E essa dedutibilidade que não está sendo feito, e aí a confusão do processo, que as empresas reclamam que o custo do Brasil é caro e não sabem aproveitar esse tipo de vantagem tributária que está previsto no processo. A ordem sequencial dessas exigências aqui não foi nenhum político brasileiro que demandou esse tipo de legislações para isso. A legislação daqui você pode ver que é datada de 95, então é uma legislação já antiga no processo e desde até hoje em vigor, o pessoal não está sabendo utilizar sobre isso, e a origem desse mecanismo aqui são a necessidade dessas empresas comprovarem a ação socioambiental para suas atividades. Então, para isso foi feita uma norma de contabilidade chamado NBCT15, é o Balanço Social e Ambiental. Então, nesse balanço socioambiental, tem que demonstrar essas atividades em educação, em pesquisa, programa de benefício do trabalhador, aos seus dependentes, à comunidade onde eles atuarem no processo.
Então, essa sequência dessa despesa aqui é originário dessas enunciados de uma norma de contabilidade chamada balanço socioambiental, de tal maneira que isso não seja ônus para a empresa e que não acarrete no custo do seu produto ou serviço a ser feito no processo. E com isso permite que atenda essa necessidade. E isso não é feito, infelizmente, porque o pessoal, a norma de contabilidade, ela não definiu multa ou coisa parecida. O país é democrático, eu não posso ser punitivo no processo. Infelizmente, se as pessoas quiserem respeitar e observar o processo, tem um guia de orientação no processo. Quem não quiser, não quer ser responsável, paciência. Não temos como multá-la. Só que a ausência desse documento aqui causa uma série de transtornos para a empresa. Uma delas é quando o banco vai financiar algum tipo de recurso juntamente com o banco, se é capital de giro, investimento ou o que, não interessa, no formulário do banco tem essa pergunta aqui. Você tem balanço socioambiental? Né? E se você não tem, simplesmente ignora, tem financiamento convencional. No momento que fizer um X aqui e apresentar essa norma T15 no processo, o financiamento daquela empresa vai ter um subsídio no processo. O subsídio do financiamento varia entre 2% a 5% do valor financiado. Então, é significativo no processo. E, além disso, o prazo de pagamento é mais elástico, de tal maneira que a empresa tem mais condições para poder pagar. Então, esse é um dos benefícios que a legislação permite. Vamos lá. Professor, a que se deve, então, a não utilização ou não aplicação da renúncia fiscal, uma vez que essa renúncia fiscal irá beneficiar o trabalhador e, como tal, você justificou o porquê do envolvimento do Tribunal do Trabalho e a participação da Receita Federal em chancelar que esse benefício é possível. O que acontece, infelizmente, é puramente um quer ver o umbigo do si mesmo, não está nem aí com o próximo, em primeiro lugar. Então, grande parte da pessoal, profissionais das áreas que deviam estar instruindo esse processo, que são tributaristas, contadores, auditores no processo, não tem nenhum interesse de comunicar e ajudar isso ao empresário no processo. Então, eles fazem confusão de ação de benemerência, um monte de coisa. São aqueles benefícios trabalhadores, são obrigações que tem que pagar e só torce o nariz que tem que pagar e acabou. Né? E não se faz um estudo sobre isso. Então, o primeiro ponto é que os profissionais não têm conhecimento, ignoram o assunto. Então, acha que a responsabilidade é simplesmente fazer uma cesta básica, fazer uma campanha de doação, bonitinho, resolveu, e não tem ideia do que é a legislação e norma para isso. Então, é só isso no processo. Então, no caso do trabalhador, ele por si só, ele poderia reivindicar isso, uma vez que existe essa renúncia fiscal, ou ele teria que fazer isso através de alguma instituição de classe, tipo um sindicato? Na verdade, quem deveria estar fazendo isso, já que os profissionais da empresa não fazem essa orientação, seria, no caso, o sindicato dos trabalhadores que deveriam estar fazendo isso. Porque o sindicato do trabalhador, por sua vez, são obrigados a fazer todo um cumprimento do mecanismo para que haja o cumprimento das normas e das legislações do processo. Então, caberia ao sindicato, o trabalhador, levantar essa bandeira e estar trabalhando. Mas também não lê as normas, não lê as legislações, não acompanha. Por outro lado, o Tribunal do Trabalho também faz a homologação de atividades do processo, as rescisões contratuais, também sem observar isso. E nesse detalhe existe um ponto-chave nesse processo. No balanço socioambiental, que é uma norma chamada NBC T15, o agravante do processo é o primeiro item, que é a questão da demonstração da riqueza. Nessa demonstração da riqueza, a norma é bem clara. Ela fala que as empresas têm que distribuir os seus resultados com seus funcionários
autônomos e aqueles que prestarem serviços a ela. Então, essa confusão aqui no processo começa com a Constituição Federal, artigo 7, inciso 11. Nessa Constituição Federal, ela fala que o trabalhador tem direito à distribuição de resultado ou lucro da empresa. É obrigatório constitucionalmente. Agora, a questão é, quem é que está considerando isso na legislação trabalhista? Estão simplesmente ignorando. Tanto do ponto de vista patronal, como do ponto de vista dos trabalhadores, como também no caso dos advogados trabalhistas que deveriam estar defendendo o trabalhador, não está levando em consideração esse fato constitucional. Existe aqui a lei chamada PL, Distribuição de Lucro no Processo. Só que essa legislação aqui deveria regulamentar a Constituição. Para regulamentar a Constituição, não pode ser lei ordinária. Deveria ser lei complementar. Então, a própria legislação do PL no processo fica uma interrogação nesse mecanismo aqui. Só que, além desse processo, existe a norma de contabilidade. E nela fala que o resultado não é sobre lucro líquido da empresa. Por que motivo? Porque a empresa pode fazer, através da legislação, permite que faça dedutibilidade de série de despesa, então, em vez de dar lucro, muitas vezes pode dar até prejuízo. Então, ela pode fazer esse processo. Então, a norma está falando o seguinte, não é sobre lucro líquido, ela é sobre valor adicionado. Que toda empresa deveria fazer balanço normal, convencional, financeiro e econômico, o balanço socioambiental e o valor adicionado para saber quanto que a empresa valorizou de um ano ao outro. Então, a distribuição da riqueza da norma T15 no processo, ela não se refere ao lucro líquido. E no dissídio coletivo, normalmente, é considerado lucro líquido no processo. O segundo erro grave na questão da legislação trabalhista. Então, na verdade, deveria estar feito sobre valor adicionado, que a norma determina sobre isso. Então, com isso, esse processo aqui, eu posso ter prejuízo aqui na empresa, aqui, mas no lucro operacional aqui sempre tem um adicional. Mesmo que a empresa esteja parada financeiramente no processo, a valorização da marca, dos investimentos da empresa, sempre vai haver. Então, ele sempre tem um valor a mais do que o valor líquido do processo. Então, na verdade, na decisão trabalhista, devia ser considerado essa recomendação da norma no processo. O que acontece hoje é que a decisão trabalhista não está cumprindo nem a Constituição e nem a norma aqui. E está todo mundo achando ruim do outro. Então, a grande verdade é que, se nós não fizermos uma explicação para poder fazer esse processo, as empresas que não cumprem esse mecanismo aqui, eles estão pagando 34,4% de imposto de renda a mais de pura bobeira. Tá? Então, professor, isso nos leva a pensar de que a questão da renúncia fiscal, do balanço socioambiental, ela acaba sendo benéfico tanto para o patrão como o trabalhador. E como ambos não estão sendo beneficiados, perde-se essa grande oportunidade. Sim. É isso? E não só isso, a empresa, sem querer, sem estar observando esse processo, acabei de falar para vocês, eles estão pagando 34% de imposto de renda a mais, de bobeira. E aí fica reclamando que o custo do Brasil é caro. Não, o custo do Brasil não é caro. Você que é ignorante está pagando mais que a gente fala. É puramente isso. Né? O problema não é só isso. Tá? O problema do processo aqui, existe muito mais fatores por trás disso do que a simples prestação de conta em relação à utilização da renúncia fiscal da empresa só. Cada vez mais tem novas exigências
para que as empresas cumpram certas obrigações e não estão sendo cumpridas, e por isso a empresa acaba tendo um custo adicional acentuado sem necessidade. E ele não sabe que ele pode pagar menos impostos, ter maior lucratividade e estar com a questão social e ambiental de uma forma correta e de uma forma mais tecnicamente acertada no processo. Isso é, eu tenho uma empresa aqui. Essa empresa, não me importa o regime tributário dele, qual atividade que seja da empresa, se é lucro real, presumido, simples, não interessa, qualquer atividade, ela tem embaixo dela aqui 3 tipos de organizações que podem ajudar a executar a tarefa da empresa e reduzir o custo dela, que é um outro fator, além da renúncia fiscal, que pode ajudar as empresas, que o pessoal não tem esse conhecimento, infelizmente. Eles acham que a empresa, quando vai fazer alguma coisa para alguma instituição do terceiro setor, é só para dar donativo, fazer campanha, é só no sentido de benemerência, nada mais que isso, né? E não sabe o que existe por trás que poderia estar ajudando o mecanismo. Então, se a empresa quer fazer o trabalho do balanço socioambiental dela aqui, então ela poderia ter aqui embaixo uma associação de assistência social, uma associação na área de tecnologia da informação, TI, e eu poderia ter uma associação aqui ambiental no processo. Então, 3 tipos de organizações poderiam estar ajudando a empresa. Se for lucro real, melhor ainda, porque todas as despesas investidas nela seriam renúncia fiscal. Então, todo o trabalho, programa de benefício do trabalhador aqui, então, um programa de benefício, tá, ao trabalhador aqui, ela estaria aqui dentro aqui. Mas não é só dessa empresa aqui, tá? Em cima dela aqui, nós temos um mundo de outras empresas que são as fornecedoras delas aqui. E o que a norma me fala? Se eu estou buscando aqui balanço socioambiental na minha atividade aqui no processo, e se eu comprar produto e serviço daquelas empresas que não estão cumprindo esse fator, eu que estou comprando material e produto e serviço desse cara aqui, eu sou solidário ao passivo desse cara. Então, na verdade, ele devia ter uma espécie de cadastro de fornecedores, e todos os fornecedores que estão aqui dentro também devia estar fazendo o balanço socioambiental, de tal maneira que quando eu comprar produto e serviço desses caras aqui, não me venha com passivo ambiental e social dele, porque eu comprando o produto dele vou ter que fazer a contrapartida de quem não fez o processo. Porque a norma me fala o seguinte, ela vai até 5º grau de fornecimento. Isso é, eu tenho uma empresa X aqui, principal aqui, se eu compro o produto do 1º grau de fornecimento, se esse cara não tiver neutralizado a questão socioambiental, eu que comprei o produto e serviço dele, eu sou obrigado a fazer a neutralização desse passivo. Assim como o outro fornecedor, e vai até 5º grau de fornecimento. Então, em algum momento, qualquer tipo de empresa que está no mercado hoje vai estar arrolado nesse mecanismo, até 5º grau. E se eu comprar produto e serviço aqui, desse sujeito aqui, que não fez ação socioambiental, eu posso fazer retenção do passivo ambiental e social desse cara, normalmente medido em 2% do valor do serviço ou da nota de compra do produto, eu posso reter esse pagamento até que ele me apresente o balanço socioambiental. Se ele não me apresentou no exercício, aquele dinheiro que foi retido, eu faço ação socioambiental, em nome dele, neutralizo, para que isso não venha a acarretar meu custo operacional. Então, vai ter 5º grau. Então, isso é o acordo mundial que foi feito nesse mecanismo. Então, com isso, o que acontece? Dentro desse processo aqui, existe um sujeito que tem um ganho sem fazer absolutamente nada e as empresas ficam à mercê dela. Uma delas chama o quê? Banco.
Isso é, quando eu tenho movimento nesse banco, deposito o dinheiro aqui dentro, aqui, faço o depósito dela aqui, existe uma resolução do Banco Central que obriga que esse banco aqui, né, é a resolução Bacen, Banco Central, 3.109 de 2003, falando o quê? O depósito que fizer aqui nessa conta aqui, desse valor, 2% desse depósito à vista tem que ser destinado para associações de crédito para poder financiar pessoas que não têm conta bancária e sujeito que está com problemas PCI e Serasa. Então, com isso, se eu tenho uma associação de assistência social, o banco pode fazer uma negociação que, ó, eu só vou ter conta com você se você me destinar esse 2% aqui, ó. Com isso aqui dentro, aqui, que é uma associação de assistência social, posso fazer com que os meus empregados, principalmente, que estão no SPC e Serasa, estão com dificuldade financeira, seja pago por aqui nesse processo aqui, assim como eu tenho uma bateria de micro e pequenas empresas aqui, que são meus fornecedores, estão na mesma situação, e eu posso ajudá-los também com esses caras a resolver a situação financeira do processo. Então, na verdade, o dinheiro não é da empresa, né, é dos seus fornecedores e está ajudando o seu funcionário e os seus fornecedores no processo. Então, a legislação está aí para essa finalidade. Professor, é muito comum nós vermos algumas instituições como CDL, Serasa, chamar consumidores para fazer os acordos e tudo mais. Quer dizer, na verdade, a aplicação dessa metodologia, dessa lei, já iria equacionar literalmente o problema dessa dívida desse profissional. Sim. Então, na verdade, bem entendido, tá? Essa resolução do Banco Central não foi também uma lei de algum político brasileiro interessado para ajudar o trabalhador, quem está negativado. Não. Esse é um acordo mundial da ONU com o Fundo Monetário Internacional e todos os países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, todos os países foram obrigados a assinar um acordo de tal maneira que faça essa destinação. E aqui, se está a empresa instalada aqui, o banco está aqui, é depósito daqui que tem que ser destinado para o município daqui no processo. Tá? Professor, isso me leva a pensar o seguinte, imagina, eu sou negativado por um banco por estar devendo, né? No fundo, o banco teria a obrigatoriedade de me conceder esse valor para que eu pudesse buscar. A lei já obriga que seja feito na sua própria cidade, no processo, tá vendo? Só que cadê as organizações para isso? Ah, tá. Cadê as organizações que sejam preparadas para isso? A associação está cheia por aí. Quantas associações de crédito que nós temos aqui que estão em condições de operacionalizar isso? Aí não tem. Está devidamente formalizado. Ou não? Só mais uma pergunta aqui do nosso colega, só um minutinho. Bom dia, professor. Quando o senhor falou que todas as empresas estão obrigadas a fornecer o balanço socioambiental, e nós, tribunal, nós temos diversos fornecedores, né? E ele gira em torno aí, se a empresa não demonstrar o balanço, que você pode fazer uma retenção de 2,5%, creio que talvez 2%, talvez do valor da nota, isso, eu não sei. Do valor do serviço contratado. Do serviço contratado. Isso. Então, vamos supor que eu tenho empresa de conservação e limpeza, eu tenho a empresa concessionária de energia, eu tenho o prédio que é aluguel, eu tenho empresas que prestam serviço de fornecimento de qualquer bem ou serviço. Eu poderia solicitar essa comprovação a fim... Não só solicitar. Pois onde eu posso ir? Não, você é obrigado e vocês não estão cumprindo. Olha só. Isso, a minha preocupação Você tem um negócio, antigamente tinha a lei chamada o quê? 8666 de 93, não era? Até o final do ano passado? Exato. Tá? O artigo 3º dele, que é a avaliação socioambiental, foi regulamentado. Foi regulamentado através de um decreto federal chamado 7746 de 2012,
que chama atestado de sustentabilidade. E o pessoal, toda a licitação, ninguém pediu isso. Pô, que negócio é esse? Na nova legislação, que é a 14.133 de 21, é o artigo 5º, também tem a mesma exigência. Por que o poder público não está exigindo isso? Isso foi um dos questionamentos que nós fizemos no Tribunal de Contas do Estado. Vocês estão olhando o quê? Imagina isso a nível Estado. Entendeu? Então, isso aqui não só para a iniciativa privada, os setores do governo foi feito essas outras exigências. Outra coisa, além disso aqui, ainda tem uma lei federal, chamada 12.187/09, que é o Plano Nacional de Mudança Climática. Aqui ela estabeleceu cotas de eficiência. Isso é, as empresas até de 2010 a 2020 tinham que demonstrar 36,1% de redução de emissão de gases, consumo de água e energia. Como não foi cumprido, foi feito um acordo aqui para 2030, baseado em 2010, que seja em 43% a dedutibilidade para o setor de transporte, setor de construção, né, a saúde e indústria de transformação. Então, além dessa exigência aqui no processo aqui, ainda tem essa lei complementar, que no seu artigo 11 define quais são os setores, e ela fala o seguinte: item de preferência nas licitações. Por que não foi cumprido isso? Né? Então, a questão da responsabilidade socioambiental, ela não fica só nas empresas, em todo mundo. Entendeu? E não estão obedecendo esse processo. Então, essa é a questão. Vamos lá. Só para terminar, então, a questão. Eu contrato energia, pago energia. Sim. A empresa concessionária de energia, ela deve ter um balanço socioambiental. Sim. Eu acho que até que deve existir já isso aí, que ela deve ser... Não, Aqui enfim. não tem. Pois tenho certeza que não tem. E aí eu estou sendo obrigado a fazer um levantamento, um inventário de emissão de gás de efeito estufa. Né? Nós já fizemos aqui no tribunal. E um dos nossos maiores percalços, maior quantidade de tonelada de gás carbônico aí, que é o referencial, é de energia, não é isso, Vicente? Não, você tem um outro pior ainda. Qual foi? A norma de contabilidade exige que você faça a avaliação dos seus funcionários, da onde que eles vêm, como que eles vêm, como que eles voltam no processo. Sim. Tá? Então, esse passivo também entra na conta. Esse escopo aí a gente está tentando fazer. Ainda não conseguimos, né? Porque... O escopo 1, 2 e 3, a gente atuou mais no 2, que está dentro da operação, e do escopo 3 a gente pegou passagem aérea, deslocamento aéreo, a gente contabilizou. Algumas empresas já estão fazendo, as aéreas já têm programa para isso, né? E é nesse sentido que eu pergunto, se ela está fazendo a compensação ambiental, né? Pelo menos a gente vê, ela disse que quer compensar crédito de carbono, ajude a gente aqui a pagar e tal. A gente está te obrigando você a pagar, inclusive. Pois é, é um negócio assim, ela tá fazendo a compensação, mas está me pedindo uma ajuda, né, para contribuir com o meu... Isso aí é legal. Mas pelo menos a Gol eu recebo direto esse pedido. Mas eu quero saber se a gente pode, no nosso plano de compensação ambiental, que desborda do inventário, se a gente pode, que mecanismos que a gente poderia obter para essa compensação ambiental ser mais mitigada de uma maneira menos agressiva para a gente, já que os nossos parceiros são eles que Em primeiro formam. lugar, você tem que você vai ter que criar dentro da norma de compra, dentro da organização, você tem um sistema de licitação, não é isso? Exato. Tá? E aí as pessoas têm que se cadastrar para ser fornecedores. Nesse cadastramento, você já pode exigir a apresentação do balanço socioambiental delas. Aquelas que não me apresentarem no processo, se eventualmente eu comprar produto e serviço dessa empresa, que você pode fazer a retenção, tudo bem? Aquelas que já apresentaram o balanço socioambiental, subentende que ter neutralizado. Você pode exigir depois o balanço para ver se de um ano para outro
houve a neutralização ou só cresceu o passivo do cara, entendeu? Tá? Porque se tiver só crescendo o passivo dele, você pode exigir também o cumprimento do processo, né? Então, na análise de licitatória, não é só a capacidade técnica, não é somente o documento comprobatório da atividade dela, mas o balanço socioambiental passa a ser uma parte, né? A regulação desse mercado dos créditos de carbono no processo está em andamento, já está no Congresso, tá, desde 2020 já está no Senado, já só aguardando a publicação, tá? Já está na ponta da agulha do processo. Então, a qualquer momento pode ser que saia essa documentação. Isso para regular o mercado de negócios, tá? Porque você pode vender o crédito e você comprar de outro para neutralizar esse processo, que é o mercado regulatório que ainda nós não temos no Brasil, tá? Agora, eu posso exigir que haja esse pré-cadastramento e nela apresente o balanço socioambiental. Eu posso dar um prazo para que as empresas que não cumpriram isso façam esse processo. Então, com isso, eu posso fazer uma espécie de uma normatização, você dando um prazo de 1 ano, 2 anos, para elas se enquadrarem nesse processo. Aquelas que primeiro apresentarem têm preferência na licitação. E, inclusive, o decreto de 7746 de sustentabilidade, ela me falou o quê? Se eu estiver participando da concorrência e meu preço pode ser até 20% acima do meu concorrente, mas tendo um atestado de sustentabilidade, o serviço dele já dá essa margem. Entendeu? Então, a questão é como moldar a norma interna de compra e vocês fazerem uma espécie de um regramento para esse processo. Tá? Professor, quando o senhor enfatiza a questão do atestado de sustentabilidade, e evidentemente que nós temos algumas instituições que são responsáveis pela fiscalização, o senhor citou o próprio Tribunal de Contas, que deveria ter obrigatoriedade de cobrar isso no processo licitatório, vem aquela dúvida. Então, há de se perceber que muitas das vezes o próprio Tribunal de Contas vai estar dando chancelas e pareceres de forma errônea, e que ele, no futuro, possa sofrer as consequências. Qualquer empresa ou sociedade civil que se achar prejudicada nesse processo pode simplesmente mover uma ação ou notificá-lo no processo que não está cumprindo isso e pode literalmente cancelar uma licitação, causar um transtorno desgraçado. Entendeu, né? A sorte que está todo mundo pacificamente, né, ignorando o assunto, achando que nada acontece. Né? Mas, pela falta do conhecimento, né, professor? Infelizmente. Só que a falta de conhecimento tem um limite de conhecimento que pode levar em consideração ou não, porque isso está prejudicando o processo. Só para ter uma noção do que é essa questão da renúncia fiscal, por exemplo, no trabalho que foi feito aqui na Zona Franca de Manaus, das empresas instaladas em Zona Franca de Manaus, em 2010, o valor da renúncia fiscal não utilizado pelas empresas daqui foram simplesmente 4 bilhões e 200 milhões. Foi para o lixo, porque ninguém se organizou, nem a empresa e nem a sociedade civil, que deveria cobrar esse processo, também não fez isso. Não estamos considerando outras ações, não. Só um item, renúncia fiscal. Não estamos falando de nenhum tipo de outros tipos de benefício que não está sendo utilizado. É assustadora a questão. Tá? Bom, o processo ainda não é só isso. Como é que vai fazer o atestado de sustentabilidade? Então, o decreto federal, a 7746, deixou bem claro que, para poder fazer esse atestado aqui, ela tem que ser expedido pelo Conselho de Políticas Públicas da localidade ou entidades credenciadas. O que é o Conselho de Políticas Públicas? No município você tem Conselho de Saúde e Educação, então você vê, tem um gráfico que a gente pode mostrar para vocês, que é o seguinte. No município, todos os municípios brasileiros têm isso. Eu tenho o Conselho Municipal de Saúde, eu tenho de Criança, eu tenho o Conselho Municipal da Educação, tem o da Saúde,
tem o do meio ambiente, não é isso? Você tem vários conselhos constituídos aqui, e cada um, eu falo que eles fazem como se fosse um cartel próprio deles aqui. Eles não conversam entre eles. Entendeu, né? Primeira caca. O governo está falando o seguinte: pegue cada um dos conselhos aqui, os seus representantes aqui, e monte aqui no meio o Conselho de Políticas Públicas, pelo presidente de todas as organizações aqui, para ter uma linha de atuação no Conselho de Políticas Públicas. Porque existe hoje uma verdadeira guerra de cartel entre os conselhos municipais. O Conselho Municipal da Criança e Adolescente tem um fundo dela aqui. Esse fundo aqui, se falar assim, ó, vamos aplicar isso aqui na educação? Não, não pode. Entendeu, né? Como não pode? Não tem um decreto federal que chama Compromisso de Todos pela Educação? Né? O que acontece? Esse fundo criança e adolescente aqui, ele só paga para associações que cuidam de criança de rua, não é isso? Ou melhor, está formalizando a exploração do menor. E o dia que acabar esse menor na rua, não tem mais o conselho, não é isso? Agora, se eles ficarem na escola tempo integral, não vai ter tempo de ficar na rua, não é isso? Correto. Ué, então por que não investe esse dinheiro para a educação para poder ter tempo integral? Por isso que o governo fez o Decreto Federal de Compromisso de Todos pela Educação. E aí? Não pode. Aí tem o Conselho Municipal de Esporte. Eu só quero dinheiro para poder preparar atletas jovens, não sei o que lá, tal. Que tal você associar junto com aqui com a educação, e lá não tem educação física na escola? Não pode fazer isso? E lá tem quadra, tem estrutura, tem tudo, não é isso? Daí a importância da integração. Exatamente. Aqui ele fala assim, não, eu quero minha quadra de esporte. Vai. Entendi. Né? Então, o que a lei está me falando? Monte esse Conselho de Políticas Públicas. Essa organização que pode dar o atestado de sustentabilidade para as empresas. E o município teria poder para isso, para fazer? Não precisa nem que o município, o prefeito faça isso. Os membros do conselho aqui, reunidos aqui, eles têm o poder de deliberar e definir a montagem do conselho independente do Poder Executivo. Alguma região do país, alguma cidade tem? Basta que haja consciência de cada um desses grupos. Entendeu bem? Perfeito. Agora, além desse processo aqui, está falando o seguinte: na falta desse processo aqui, olha só o que a legislação do decreto está falando. Você pode ter entidades credenciadas. Então, qualquer associação que tenha o espírito de fazer esse processo aqui no mecanismo, não precisa ser o conselho aqui, pode ser qualquer associação que faça parte do conselho municipal, ela pode ser credenciado, capacitado para poder expedir o atestado de sustentabilidade. Deve ter regras. Tem regra, tem que ter cumprimento. Okay. Tem que fazer com que os profissionais que estão aqui dentro têm que obedecer um treinamento e capacitação sobre a norma da ABNT e a norma sobre a questão do balanço socioambiental de contabilidade. Se não tiver esse treinamento e capacitação aqui, eles não podem fazer esse tipo de auditoria. Professor, esses atestados de sustentabilidade pela convivência, pelo trabalho que a gente desenvolve, principalmente no parque industrial, eu particularmente não conheço nenhuma empresa do distrito que tenha esse certificado de sustentabilidade. Isso deve ser aqui a falta do conhecimento ou de não querer aplicar? Não está nem aí, não está preocupado com ninguém. Eu não tenho mínima responsabilidade. Por isso que a norma é bem clara. Norma Brasileira de Responsabilidade Socioambiental. Não está falando de benemerência nem nada. Eles não cumprem, como eu mostrei para vocês aqui, o primeiro item da norma de contabilidade, que é a distribuição de riqueza, a distribuição de resultado com os funcionários, as empresas não estão fazendo. Então, compete à sociedade buscar isso? Exatamente.
Então, essa é a Forma sociedade organizada. civil. E aqui o ponto-chave daqui é o que é? O Sindicato dos Trabalhadores, que é o maior beneficiário do processo. Então, eles que deviam mobilizar, deveriam estar fazendo campanha desse processo para que haja esse tipo de atividade, uma vez que aqui está concentrado o maior número de empresas de regime de lucro real, está aqui dentro do processo. Bom, continuando a explicação de como é que as empresas podem, inclusive, se beneficiar com isso. Então, aqui nós estamos conversando com a questão do banco, que é o sujeito que está ganhando, todas as empresas têm que ter conta bancária, não tem outro jeito, não é isso? Tal, que poderia estar com isso exigindo com que tenha essa associação social que possa fazer esse tipo de link para criar uma linha de financiamento para os funcionários da empresa, para não ficar amarrado naqueles empréstimos consignados, aquelas putaria que existe que todo mundo fala no processo. Em vez de fazer esse processo, ela poderia estar fazendo um mecanismo muito mais saudável, melhor, sem custo para a empresa e, ao mesmo tempo, ajudando com que os fornecedores das empresas também estejam em dia para que eles possam fornecer produtos e serviços de uma forma mais transparente e de uma forma mais límpida possível no processo. Então, isso que não está sendo entendido no mecanismo. O outro fator é, dentro da empresa aqui, não existe nenhuma ação empresarial que não tenha necessidade de TI, computador. Não existe nenhuma atividade, não é isso? Então, pode ser montada uma associação em forma de ICT, que é uma lei federal que regulamenta isso, que é a 13.243, aqui, 2016. Eu posso ter uma associação de tecnologia no processo aqui, onde toda a compra de equipamento, software, automação industrial seja feita através disso aqui. Por quê? Quando eu faço isso e importo essa mercadoria aqui dentro aqui, na importação desse processo aqui, a taxa de importação não tem. Se eu compro no mercado interno no processo aqui, eu posso isentar de IPI, PIS e CM no processo. Automaticamente o custo empresarial aqui no processo vai cair bastante. Não só isso, se você tem uma organização desse jeito, a compra de software que você vai fazer aqui no processo aqui, como é uma entidade de pesquisa, o preço do software é apenas 10% do valor do mercado. Então, todo mundo poderia ter. O governo preocupado com isso, na década de 90, o governo federal criou um programa nacional chamado Softex, para reunir as empresas de software junto no processo com quem faz rede, manutenção e equipamento no processo, pudesse montar um núcleo para poder atender as empresas, em vez de fazer uma por empresa no processo. Então, no caso, por exemplo, do distrito industrial desse jeito, poderia ter um baita num sistema desse processo que atenderia todas as empresas em relação aos seus folhas de pagamento, recebíveis, o controle de qualidade, produção, certificações, um monte de coisa, poderia estar sendo feito através disso aqui, com um custo extremamente mais em conta do que o processo tradicional. E não fazem. Não estão nem aí. Da nossa parte, já por 2 vezes, nós procuramos Softex daqui para poder sentar com o presidente para explicar esse processo, para que eles pudessem remodelar esse mecanismo, uma vez que eles não têm esse conhecimento, e nós já fizemos reestruturação de vários Softex no Brasil para se adaptar a essa situação aqui. Então, como a gente está aqui, nós procuramos para poder explicar, para ver se tinha interesse no processo. E as 2 vezes a resposta foi assim: não estou interessado. Bem entendido, não estamos cobrando para isso não, tá? Assim como hoje aqui, ninguém está cobrando o ingresso de vocês nem nada, entendeu bem? Porque são informações de conhecimento nosso, que não adianta ficar comigo essa informação, amanhã morreu, sumiu, entendeu bem? Então a gente tem a obrigação de repassar para que os outros tenham esse interesse. E isso aqui, como é uma área de distrito industrial, de área de eletroeletrônico, não é isso? Poderia ter um baita de um laboratório de referência, de certificação e de todo um trabalho para reduzir o custo operacional das empresas e desenvolver novas tecnologias, que é o objetivo da Zona Franca, que eu saiba, não é isso? Nacionalizar produtos
aqui no processo, não é isso? E não está sendo feito isso. O CBA hoje, que seria uma instituição ligada aí ao governo, mais voltado para o parque industrial, eles poderiam utilizar deste benefício, professor? Não, porque, na verdade, o CBA, quando foi constituído, eu tive, inclusive, na inauguração da CBA, eu até brinquei com o governador. Falei, governador, só uma coisa, nós estamos no parque eletroeletrônico. O senhor não errou de tecnologia, não? De biotecnologia? Aí, a resposta que o governador me deu no pé de orelha. Mandaram fazer, eu tive que fazer. Bom, está aí o resultado. Mandaram fazer, está aí, está abandonado. Tudo bem? Há 20 anos abandonado, não é isso? Não é que seja contra esse processo. Porque não adianta só instalar o processo. Se você não criar massa crítica de demanda do processo, não adianta falar assim, eu fiz o centro tecnológico, vamos lá, estou com o braço aberto, quem quer vir? Ué, ninguém quer. Ninguém está precisando. Eu não perguntei assim, você vai fazer biochip? Eu perguntei para ele, né? Não sabia nem o que era isso. Então, são situações totalmente... passa a ser quase uma piada, infelizmente, né? Bom, além desse processo, ainda tem o último item que é ambiental. Porque toda atividade humana, não importa o que se vai fazer, o impacto humano e ambiental vai existir. Não tem como não ter. Só o fato de você estar parado, respirando, né? E tomando água, um monte de coisa, você já causou impacto ambiental. A gente brinca assim, vocês têm ideia de hoje, uma pessoa num mês, né? O impacto ambiental dele para ser neutralizado, você tem ideia de quantas árvores você precisa plantar? Você tem noção? Não? Não, né? Por pessoa, por mês, 47 árvores. Isso porque eu sou pequenininho. Os maiores, mais gordos, têm que pagar mais, né? Não entendeu? Então, é uma piada quando se fala o pessoal que estamos neutralizando a questão ambiental. Negócio. Não tem esse tipo de coisa. Sempre vai existir o passivo no processo. O que podemos fazer é como podemos reduzir, como podemos mitigar, como podemos compensar isso. Então, quando vai fazer o balanço socioambiental, quando você levanta o inventário ambiental no processo, precisa saber quais são os pontos negativos que têm maior impacto no processo. Será que o impacto é seu? Ou tem participação de outros? Então, por isso que está falando daquela normatização de até o 5º grau de fornecimento. Eu posso ter uma empresa X aqui, mas ela tem um impacto ambiental daqui. Só que é o seguinte, quem me fornece material, fornecedor aqui, se esse cara aqui não fez a dedutibilidade do impacto aqui, eu que estou precisando desse cara, eu vou fazer com que o do fornecedor, o passivo dele, seja minha responsabilidade e meu custo. Assim como eu passo o produto para frente aqui, né, o consumidor no processo aqui, também o impacto ambiental dele também vai ter aqui, o consumidor. Não tem a legislação de logística reversa? Não tem? Para poder exatamente fazer isso, né? Avaliar onde o seu produto foi parar, como é que ele foi neutralizado, destinado. Você deveria recolher esse produto e destruir o processo, não é isso? Então, no balanço socioambiental vai aparecer isso. Não adianta nada uma empresa falar, produziu 1 milhão de TV no ano passado. Quanto que você recolheu? Nada. Então, imagina o passivo ambiental. Tá? Agora é o seguinte, se eu tenho a empresa aqui, eu tenho o consumidor aqui, os lojistas, um monte de coisa aqui, o consumidor desse negócio aqui, eu posso fazer com que ele recolha aqui dentro aqui, e aqui na localidade dê a destinação do processo aqui, final do processo, então neutralizou meu passivo. Professor, é muito comum a gente ouvir, às vezes, junto às grandes empresas, quando você fala atestado de sustentabilidade, praticamente quase nenhuma tem. Mas elas dizem assim, mas eu tenho um atestado internacional. Aí a pergunta vem, ela tem validade em território nacional? Não tem valor nenhum. Hoje tem um famoso ESG,
de empresas que estão cumprindo, né, a parte de governança, um monte de coisa. Não adianta nada você fazer governança se você não cumpriu a Constituição brasileira, pô. Deu, né? Eu tive um embate desse feio com um cônsul daqui, do estrangeiro que está aqui no Brasil, dizendo que as empresas dele estavam tudo neutralizado, cumpria todas as exigências legais, não sei o que e tal. A gente está numa outra reunião para discutir outra coisa, e o vice-cônsul começou a sempre, não, nossas empresas cumprem isso, tá, cumprem tudo, não sei o quê. Eu falei, lá pelas tantas, acabei ficando com o saco cheio, falei, vamos fazer o seguinte, já que você falou nisso, eu conheço a contabilidade da sua empresa X, Y, assim, e vocês não estão cumprindo a Constituição Federal Brasileira. Você pode ser mandado embora do Brasil. Então, para de conversar sobre isso. Né? Quando eu dei uma porrada sobre isso, eu vi o assessor dele no laptop vendo o artigo 7 da Constituição Federal, inciso 11, e aí um olhava a cara do outro assim, olhava, não, então fica quieto, deu para entender? Então, ele não tocou mais no assunto, entendeu? Então, tem muitas empresas no processo que não têm noção sobre isso. Então, logística reversa aqui, eu não consigo fazer, mas eu tenho aqui uma loja que me faz isso aqui, eu estou aqui em Amazonas aqui, e esse negócio está em São Paulo aqui. Então, eu posso fazer aqui dentro, aqui, criar um fundo para fazer com que haja essa logística reversa, assim como essa loja também, que está ganhando meu dinheiro no processo, vamos somar aqui, fazer um fundo de logística reversa, com isso eu posso pagar os catadores de resíduos, um monte de coisa, e fazer com que, com isso, eu pague a logística reversa e dê a destinação final aqui, tá? Aí tem outra desgraça no meio da história, né? Não existem as empresas de reciclagem aqui? Tem um monte de empresa recicladora, não tem? Papel, plástico, não sei o quê, não tem negócio. Empresa limitada. O babaca está pagando tributo sobre essa operação e, além do mais, ele não consegue fazer a destinação final da logística aqui, porque o cara pegou tudo aqui e, com isso, não teve que fazer o retorno desse processo. Você fala da logística reversa? Agora, aqui, se fosse uma associação, então eu estaria coletando produto aqui, beneficiando, reciclando, tendo aqui o atestado de X tonelada de material reciclado, e eu posso chegar para esse cara e vender para ele aqui, ó. Você quer? Você não precisa demonstrar a logística reversa, a lei não permite? Então, que tal você me pagar isso com esse fundo da renúncia fiscal, daquele 2%, que ele fala o quê? 2% do lucro operacional é para beneficiar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Puta que pariu, né? Não tem outra palavra, não é isso? O cara que fez a lei está certo aí, não estava? Não é isso? Então, com isso, esse cara aqui poderia cumprir a logística reversa com o consumidor aqui, ajudar esse cara aqui a fazer a reciclagem, o beneficiamento do processo e que não haja resíduos abandonados por aí. Exatamente. Né? Então, com isso, por exemplo, só no detalhe da questão ambiental aqui, a maneira errada que nós estamos fazendo hoje na captura ou na logística reversa, nas políticas que nós temos aqui, que as empresas não conseguem fazer. Muitas empresas de refrigerante que são mais afetadas no processo, por causa da PET no processo, eles começaram a montar a logística reversa própria para poder comprar produtos do catadores, um monte de coisa, para eles darem destinação final, para ter a garantia de que ele teve tanta matéria virgem no processo, tanta tonelada, e beneficiou também X toneladas disso. Entendeu, né? Então, existe um mal entendido, uma ignorância total do processo aqui, e nesse processo aqui está todo mundo pagando imposto de pura bobeira. E está reclamando do quê? Entendeu, né? Então, com isso, a questão interna aqui da empresa aqui, então eu posso com isso pegar as empresas, né, que são os consumidores aqui, e fazer com que, com isso, mais os catadores no processo aqui, fazer com que haja um programa de logística reversa aqui dentro aqui. Ah, bem entendido.
Se eu não tenho dinheiro suficiente para esse processo aqui, eu também tenho que investir aqui dentro em equipamento, em sistemas de monitoração, de neutralização socioambiental no processo aqui, eu posso recorrer ao Fundo do Meio Ambiente ou a conversão das multas ambientais, que tem um decreto federal que regulamentou esse processo e com isso possa buscar recursos para viabilizar. Um caso desse bem clássico que aconteceu recentemente, todo mundo teve a notícia daquele caso do Samarco, né? Que estourou aquela represa, um monte de coisa, e com isso houve uma multa cavalar para as empresas no processo, e como existe o decreto sobre conversão de multas ambientais no processo, a Promotoria do Meio Ambiente lá de Minas Gerais chamou todas as associações ambientais que estão às margens do Rio Doce para poder chamá-los para poder fazer a destinação dos recursos. 68 associações foram selecionadas, entregaram os documentos e delas nenhuma das 68 associações estava em ordem para poder receber o recurso. E aí, pelo desespero do processo, porque o dinheiro era muito alto, e quando a empresa pagasse esse passivo para o governo, a multa no processo, ele iria para a Caixa 2 do Executivo, que ele poderia fazer o que quiser com esse dinheiro, uma vez que era uma arrecadação extra-orçamentária. Então, com isso, o promotor pediu para fazer o seguinte: não vamos fazer isso. Foi montada uma fundação lá dentro em 3 dias. Foi montado um negócio, a própria promotoria pediu tal, para que o depósito do dinheiro fosse feito nessa conta da fundação, para isso poder fazer a mitigação do trabalho que está sendo feito até hoje. Entendeu, né? Senão não tinha para quem destinar o dinheiro. Né? Muitas associações me procuraram, eu falei, vocês não deixaram em dia, o que vai fazer? Não tem culpa, pô. Entendeu, né? E aí eles começaram a falar mal, não, porque isso é manobra dos caras que ficaram para eles mesmos. Eu, não, foi chamado todo mundo, foi dado um prazo, vocês não me apresentaram um documento legal, está tudo ilegal no processo, o cara tem um prazo para pagar a multa, para depositar onde, porra? Né? Então, recorde de 3 dias, fez o estatuto, fez o edital, o cartório registrou, a promotoria registrou, abriu a conta para depositar. Entende? Teve que fazer isso. Se não fosse isso, como é que iria fazer aquela reposição das obras que estão sendo feitas hoje? Até hoje ainda estão procurando os cadáveres que estão faltando, né? E estão fazendo novas vilas, cidades, um monte de coisa. Com que dinheiro que iria fazer isso se não fosse isso, né? Então, com isso, essa questão ambiental tem um outro lado da questão que é muito mais interessante, e todo o passivo ambiental dessa empresa aqui no processo, ou dos seus fornecedores que estão nesse meio aqui, através desse processo, eu posso neutralizar e mitigar o processo. Tá? Recentemente eu tive um caso interessante que caiu na nossa mão, que uma empresa de refrigerante nos procurou e já tinham feito todo um estudo e que eles estavam trabalhando no reuso da água. Então, o pessoal já tinha feito uma produção de um documentário que acompanhou toda a implantação do processo e já tinha comprado horário nobre da emissora de televisão para fazer merchandising no processo. E aí, um pouco antes de colocar no ar, me chamaram e pediram para mim dar uma opinião sobre o processo. Aí, a primeira pergunta que eu fiz para eles, como é a empresa de refrigerante, eu perguntei o seguinte: vocês escolheram a água por quê? Aí o técnico, engenheiro ambiental da empresa, e o próprio presidente da empresa falaram: lógico que é água, nós dependemos da água, não sei o quê, nosso maior uso é a água, porque não sei o quê. Espera aí, como lógica? Não existe lógica. Vocês fizeram um inventário dos passivos ambientais de vocês, se é água mesmo? Entendeu, né? É lógico que é, mas não vamos falar lógico, vai. Então vamos fazer uma continha besta aqui. Né? Eles tinham implantado um sistema caríssimo dentro da planta para fazer o reuso de 20% da água fosse retornado e voltado ao processo. Então compraram filtros, equipamento, tanques, uma coisa estúpida de valor total. E aí começamos a fazer a conta. O que aconteceu?
Do 100% do passivo ambiental dele aqui, a água representava apenas 20%. 70% do passivo ambiental dele era da logística, dos caminhões que faziam entrega, que não tem catalisador no caminhão. E 10% do passivo era da planta de produção. Então, eles investiram aqui, ó, reuso da água em 20%. 20% de 20%, e na verdade, desse total aqui é só 4%, não é isso? Falei, pô, e você se orgulha que está fazendo um negócio excepcional? Se a lei 12.187/09 me fala que de 2010 a 2020 você tinha que reduzir 36,1%. Você está se orgulhando que fez 4% só? Porra, vai ser babaca assim em outro lugar, né, Play? Você está dizendo que não cumpria a lei federal, porra. Bom, aí os caras, pô, não sabia essa lei. Tá bom. Não é só isso. O dinheiro que gastou para fazer esse negócio aqui, se tivesse jogado no catalisador dos caminhões aqui no processo, esse 70% da emissão de gás aqui estaria com menos 45%. Tinha atingido a meta de longe. Babaca. Professor Takashi, essa empresa, por acaso, é uma que tem um urso como propaganda e marketing? Exatamente. Então, olha só como negócio. Bom, depois desse negócio aqui, o empresário, na hora, chegou e falou assim, liga para a televisão, suspende a divulgação desse negócio lá. Né? Já tinha comprado o horário nome da televisão. Né? E para com todo esse negócio. Tá, bom, aí nós fomos jantar. Né? Aí no meio da janta eu brinquei com eles assim, né? Qual que é o ícone mais assim, aceitável no marketing de vocês? Entendeu, né? Aí falou assim, nós temos 2 ícones. Né? Um ícone que é Papai Noel, né? Que vende pra caramba, e o outro, o uso do urso polar como programa de campanha no negócio. Aí eu falei assim, tá bom, então por que você não está sabendo que os ursos polares estão morrendo lá, porque o gelo está tendo degelo, não vai ter lá negócio lá? O que você está fazendo a favor disso? Nada, né? Agora, se você colocasse uma taxazinha dizendo que as empresas de vocês, para combater a questão do aquecimento global, estão usando catalisadores aqui nas empresas para reduzir a emissão de gases. Aí, meus parabéns, você poderia usar a logomarca, né, e o urso como propaganda material. Na mesma hora que eu falei isso, ele pediu licença e falou assim, deixa eu dar uma ligada para a matriz minha em Atlanta, eu vou suspender a propaganda. E foi suspensa. Até hoje não se usa. Entendeu? Vamos lá. Professor, vou tentar formular a pergunta aqui da maneira correta. Vamos lá ver se eu consigo. Imaginando aqui um órgão público como o TRT, né? Eu tenho aqui um planejamento estratégico, né? Eu tenho aqui um plano de contratações, uma governança de contratações. Mas eu não tenho aqui no tribunal, na mesma linha hierárquica, ou a mesma importância, pelo menos até agora entendida, uma governança quanto à responsabilidade socioambiental sustentável. E eu queria que o senhor me dissesse em linhas gerais assim, como é que isso funciona numa grande empresa, para eu poder ter ideia de como eu posso implantar isso aqui, da importância socioambiental para o TRT, visto que, como o senhor falou, nós na cadeia de fornecimento, né, de compensação, né, e destinação dos resíduos, né, nós somos muito responsáveis por isso, eu posso dizer assim. Então, qual seria a importância de uma governança nesse sentido? A situação é igualzinha como empresa convencional, tá? O lixo é lixo, não tem como fazer, então a situação é igual, né? Então, na verdade, a TRT está aqui. Embaixo delas aqui, vocês poderiam ter 3 tipos de organização, ou de vocês, ou vocês fazendo acordo com
as organizações já existentes no seu mercado aqui, tá? Eu posso fazer com ação social aqui, né? A associação de tecnologia e a questão ambiental no processo aqui. Então, vocês poderiam ter essas organizações. Você pode montar uma associação independente para isso, a lei permite com que o órgão público faça isso, então não é nada fora da lei, no caso. E de maneira que as broncas sociais, ambientais e tecnológicas sejam executadas por esses organismos e eles teriam receita não só de vocês, teria receita de empresas aqui ou patrocinadores aqui no processo aqui, vai aliviar a carga de vocês no processo. E assim como você tem os fornecedores aqui de vocês também, esses fornecedores aqui, na proporção da compra de produtos e serviços aqui dentro, aqui, também use a destinação para cá, para poder ajudar esse processo aqui, ó. Então, não seria custo da organização, tá vendo? Você poderia ter esse tipo de ação, tá? Quer ver um caso, por exemplo, que vocês têm aqui uma conta de energia alta, não tem? Tá? Olha só. Quando foi privatizada a Companhia de Energia Elétrica, em 1998, até o ano de 2016, todos nós pagamos um adicional na conta de luz de 0,25% como eficiência energética. E eles deviam devolver para o consumidor. Isso aqui em 2017 mudou para 5%, 0,5%. Como é que você não recebe esse dinheiro de volta? Não tem como pagar. A concessionária de energia elétrica aqui, que é concessionária de energia elétrica, que é um dos fornecedores seu, eles não têm como fazer isso aí. Como que vai lançar na contabilidade da concessionária? Custo de processo trabalhista? O que seria? Não tem como. Mas se você tem essa entidade ambiental e está aqui eficiência energética no processo aqui, eu posso calcular qual é o valor dela aqui, que você recolheu o ano todo, não só da planta aqui, de todo o tribunal do Estado, tá? E posso fazer um acordo com ele aqui, ó. Que tal você me cumprir? Vai ter um X valor aqui que foi pago no processo, e vocês depositar esse dinheiro aqui nessa associação ambiental, daqui eu vou colocar a fotovoltaica no processo aqui, e esse dinheiro para você, concessionária, a renúncia fiscal dedutiva do imposto dele. Teria que ser sob forma de investimento? Não poderia ser forma de abatimento no valor da conta? Não, dedução do imposto de renda dele. Ah. Você faz com o dinheiro que você receber, se você vai pagar para amortizar a conta de luz, né, ou vai ter usina de fotovoltaica, o que for, é a opção de vocês aqui dentro. Entendeu, né? Tá? Então você pode fazer isso. Tá? Entendi. E aí neutraliza o passivo ambiental de vocês. O passivo ambiental, exato. Agora, só complementando, eu queria, sob o ponto de vista da responsabilidade socioambiental para um tribunal, de um tribunal com relação à Agenda 2030, né? Eu queria que o senhor falasse assim, da importância da seção socioambiental. Essas ações todinha aqui é justamente para poder cumprir aquela agenda lá. Os 17 objetivos do milênio, no seu Natal, é exatamente para isso. Tá? Então, as legislações da norma foram feitas nesse sentido. Entendeu? Então, dá para fazer esse tipo de ação. Então, essa organização pode ser interna de vocês ou externa. Esse aqui, por exemplo, que é TI no processo de tecnologia, provavelmente tem que ser interno, né? Porque nós estamos falando de todo o sistema de informática, rede, um monte de coisa. Isso não pode ficar na mão de qualquer um, não é isso? Né? Então, a digitalização, o arquivamento, o controle disso. Então, essa unidade pode ser em forma de ICT, criado, está dentro da TRT, dentro do processo, não é? Outras duas podem ser externas, que pode ser feito algum acordo com eles. Tá? Tudo bem? Deu para ter uma noção mais ou menos desse processo? Então, a renúncia fiscal não precisa ser... TRT não tem renúncia fiscal, porque isso aqui é governamental, mas seus fornecedores têm, entendeu bem? Então, você tem como fazer esse tipo de acordo, tá? Bom, da nossa parte, é uma pincelada sobre isso. O tema de renúncia e incentivo fiscal é muito mais complexo, exigiria um tempo grande, no
mecanismo, e a explicação desse processo vai moldar em forma de cada tipo de necessidade das empresas. Aqui, como nós estamos falando de um órgão do governo, é um pouco diferente a maneira de ver do que uma maneira de uma empresa ou de uma outra associação no processo. Então, da nossa parte, é um trabalho inicial que nós estamos fazendo e colocamos à disposição aquele que tiver mais necessidade de informações, tá? Então, por lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Paulo, estou como presidente do Sindicato Montagem e Manutenção Industrial, uma carta sindical recente, 2015. Mas vamos lá. A partir do momento que eu tomei conhecimento do trabalho, dessas normas, que o professor Takashi ele acaba sendo um difusor, né? Ele tem um trabalho de difusão dessas normas. Eu vi da importância dessas normas para o estado do Amazonas. É só levar em conta o território do Amazonas, onde ele está localizado, e o desenvolvimento do Amazonas, né? A nível Brasil. Ele está entre a sexta ou a sétima em termos de desenvolvimento humano. E, ao mesmo tempo, nós temos um desperdício aí que chega em 2010, chegou a 4 bilhões de reais. O governo federal não precisa desse dinheiro. Não é à toa que o próprio nome da norma é renúncia fiscal. O Estado Federal brasileiro acompanhando e assinou normas internacionais, isso legalizou, isso está em normas. Algumas tentativas do professor Takashi já foram para dentro da Federação das Indústrias e acabou vindo de lá a informação de que o corpo técnico, financeiro e a própria direção da empresa não conhece essas normas. E mais do que nunca era um papel do sindicato fazer parte dessa estrutura como cobrador, né, professor Takashi, como principal interessado. Próprio beneficiário, beneficiar a sociedade, beneficiar o trabalhador e fortalecer a indústria, que é o papel da norma. Portanto, aquele slogan, né, para toda negociação coletiva da mesa, o custo do Brasil é muito caro, não dá para a gente fazer mais do que isso para o trabalhador. Ela cai por terra. Né? Ela fica ali reduzida a zero. E além de outras ferramentas que o professor Takashi, eu achei, professor Takashi, aqui, eu quero também parabenizar o TRT, muito obrigado, né, ao doutor Vicente, que é a parte de sustentabilidade, e o doutor Ilaci, que é a parte de tecnologia e evolução, e quero agradecer também os convidados aqui, as pessoas que fizeram presente, mas enfatizando, essas normas, toda essa estrutura legal, ela está ancorada em acordos internacionais, elas não mudam de tempo em tempo, como se muda de prefeito, de governador, de presidente. As empresas, a sociedade, emplacando isso de boca em boca, como, né, a velha andorinha lá para apagar o incêndio, cada um fazendo o seu papel, nós temos condições de ampliar isso, de trazer isso para uma realidade, para uma viabilidade, para um desenvolvimento do Estado do Amazonas. E é isso que eu acredito, e é por isso que a gente está aqui, né, em parceria com o tribunal, com o nosso desembargador Adalifão, que é uma pessoa extraordinária. É isso, muito obrigado. Bom, depois de uma explanação de um assunto tão importante, né, que era a questão da renúncia fiscal, do balanço socioambiental, só alguns pequenos esclarecimentos. O Amazonas é um dos estados que detém a maior quantidade de empresas de lucro real. E, pasmem, esse dinheiro está indo para o lixo, quando poderia beneficiar as empresas detentoras e o trabalhador. Nós temos hoje instituições como o Tribunal do Trabalho, que está entendendo a essência, a importância, dando esse direito e levando isso ao conhecimento de todos vocês. Convém nós, da Cimasa da Amazônia, fazemos o trabalho
da difusão, difundir esses conhecimentos. E esse conhecimento ele vem através do professor Takashi Yamauchi, que desde 1975 ele trabalha no terceiro setor. Então, eu queria aproveitar, completando o que o nosso amigo Marcos acabou de falar, agradecer ao Tribunal Regional do Trabalho pela oportunidade, por essa parceria neste acordo existente, a todos os seus colaboradores que aqui se fazem presente, aos demais empresas que aqui estão, né, de poder fazer os devidos agradecimentos. Em especial ao professor Takashi, que é um apaixonado pela região. E convém nós colocamos isso adiante. E esse é o nosso trabalho. Queremos avisar que a Cimasa da Amazônia, ainda hoje, lá no Instituto Amazônia, no centro da cidade, vai estar sendo apresentado pelo professor Takashi o programa de benefício aos trabalhadores, que é um assunto importante a toda a coletividade dos trabalhadores, e dizendo que no sábado nós temos o nosso 8º encontro regional do terceiro setor, onde estão convidadas todas as instituições, empresas, que deverão estar presentes lá conosco. No mais, uma vez mais, agradecer a todos a oportunidade que estão nos dando, em especial ao professor Takashi Yamauchi, que nos lidera nessa empreitada. Meu muito obrigado a todos vocês.